Vamos lá. Muito bem, hoje vai ser um pouco diferente, que hoje eu tô com uma câmerazinha, hello, e hoje a gente vai contar uma história. Eu vou contar uma história e talvez você ajude e se interesse e ache legal. Como é que vai ser? Só pra dar uma pincelada em como que vai ser. Eu vou tentar escrever, que eu sempre gostei muito de escrever. Só que não tem como você começar a fazer uma história do começo ao fim de uma maneira certinha. É muito difícil você fazer isso. Geralmente a gente faz primeiro o esqueleto, depois a carne e vai aprimorando. Você tem que planejar todas as linhas e as estruturas para fazer uma história redondinha, certinha, que faz sentido, né? Então, com isso, eu vou planejar primeiro e vou demonstrar as minhas ideias. A história que eu quero contar hoje, ela é a primeira história que eu comecei a realmente escrever. Ela é uma história que eu escrevi quando eu terminei o primeiro Assassin's Creed, estava jogando, e ele me deu muita inspiração. E ela tem várias versões, ela tem alguns anos já e tem várias versões diferentes. Tem 3 versões principais, e a primeira delas tem muita inspiração em animes. Muitos animes como Naruto, Bleach, muita coisa assim. Então, ela é bem infantil, só que eu acho que ela é a que tem mais criatividade em relação a viajar na maionese, que eu acho que ela é a que mais viaja na maionese. O nome, antigamente, era o Senhor do Medo. Não sei como é que é o nome agora. E na verdade acho que não tem nome ainda. Mas o nome antigo era o Senhor do Medo, que era tipo o Senhor dos Anéis, só que do medo. Era essa a ideia. E vamos para a história, né? Primeiramente, ele tinha um prólogozinho de uma paginazinha só, algumas coisas assim, que falava mais ou menos o seguinte: existia antigamente, na era medieval, um exército de templários. E fora as cruzadas e todas as outras coisas secretas que eles faziam, uma delas era a busca por esse poder do medo, que é tão antigo quanto o próprio homem. É tipo uma simbolização da busca pelo cálice sagrado e todas essas paradas que a gente escuta esses mitos por aí. Então a gente tinha esse- essa, esses templários, e esses templários, esses carinhas, eles eram contra os caras do medo, que eles eram eles tinham esse certo poder, só que eles ficavam tranquilos, eles não faziam muita coisa. Eles não eram tão destrutivos assim. Eles sempre existiram e sempre ficaram na maloca lá quietinhos na deles. Com isso, um desses caras do medo, ele saiu e foi para os Templários. Tem uma parada de conspiração aí, porque existiam o líder principal e 3 comandantes. Um cara. Agora a história começa a ficar complicada. Isso aqui é a galera do medo. A galera do mal, que é do bem. Tipo, eles são. A parada deles é escura, só que eles são do bem. Então vamos apresentar um pouco os personagens. O principal, o chefe geral, ele era um cara com um capuz que nunca mostrava o rosto. Ele era o simbolismo do medo vivo. Era como se ele fosse a reencarnação da escuridão, do medo próprio. Então ele tinha meio que poderes assim. Era bem uma parada anime, tipo, a força de energia era a escuridão. Então, ao invés de ser Ki em, em Dragon Ball, ou Chakra em Naruto, ou força espiritual em Bleach, que é o Reatsu, isso, Reatsu em Bleach, eles tinham esse poder. E ele fazia armas, era toda aquela parada muito louca. Ele tinha poderes de ilusão. Dá pra explicar devagar, é uma coisa que vai explorando ao tempo o universo, né? Então,
Digamos que com o poder do medo, ele poderia usar o medo das pessoas e o medo dele como energia. É mais ou menos essa a ideia. Esse principal, ele era todo misterioso. O rosto dele nunca era mostrado, ele ficava todo escuro, como se tivesse realmente um filtro preto em cima do capuz, bloqueando toda a luz que entrava para ele nunca mostrar o rosto. Esse era a encarnação, esse era o chefe da galera do medo, que eu não sei o nome deles ainda. Tipo uma organização igual os Templários. Beleza. O primeiro cara, ele era um carcereiro. E ele sempre andava em forma de esqueleto vivo. É mais ou menos uma ilusão, né? Ele não era um esqueleto vivo, mas ele tinha forma humana normal. Só que como o corpo dele ficava quase constantemente tomado por essa energia negra, ele tomava essa forma de esqueleto que era meio que uma forma de expressão, porque ele era o carcereiro. Só que ele não é um carcereiro normal, ele não coloca as pessoas em uma prisão física. Ele coloca a mente delas em uma prisão mental dentro dele. Então, dentro dele tem todos os prisioneiros que eles tinham, né? Então, dentro da cabeça dele tinha uma prisão lá muito louca e ele torturava os caras para pegar informação. Ele era esse cara. Ele era o vilãozão. Ele era o cara do mal, né? Entre aspas, do mal. Ele que fazia as coisas que os outros não gostavam de fazer. Tem dois generais. Um era o general mesmo de exército e tal. Ele era o cara que treinava a galera. O cara que ia para o campo de batalha. Ele era o cara que fazia a galera se manter em forma, né? Ele era bem estilo exército mesmo e tal. E esse terceiro aqui é mais estilo espião. Ele tem habilidade de poder perceber pessoas bem distantes. Ele consegue se locomover bem rápido. Ele consegue fazer esse tipo de parada. Ele também é forte. Todos os três têm todos aqueles poderes sinistros que a gente vai explicando depois. Mas basicamente esses três. Esse general aqui do meio, que ele chama... Isso é um G ou é um E? É um E. O G é assim. Ele chama Grael. Com L. Assim. Ele chama Grael. E esse cara aqui, ele sai dessa galera do mal e vai para os Templários com o segredo do poder. Só que os Templários, eles não usam o medo como poder. Eles começam a usar a coragem, né? Para dar aquele branco e preto, aquele contraste. Eles têm a coragem, que ela é branca, contra o medo, que tem uma fonte de energia negra. E eles lutavam entre si magicamente. Só que nessa guerra toda que esse cara foi para eles, coisa e tal, os Templários, com a coragem, com o poder branco, eles tinham mais números, eles tinham mais pessoas, eles tinham mais fiéis. E com isso, meio que uma guerra debaixo dos panos foi travada entre essas duas facções, entre aspas, e a galera do medo teve que, né, se esconder ou meio que se dissolver para que eles não continuassem lutando, destruindo as coisas, porque a luta deles realmente, a luta dos mais fortes, assim, meio que mexia com a terra, criava e construía montanhas. E eles tiveram que dissolver para que segredos piores sobre o medo, sobre toda essa parada, não fossem revelados assim de maneira tão fácil. E com isso, a galera do medo foi dissolvida entre os últimos 10 membros. Os últimos 10 membros são o principal, o chefão lá, esse cara aqui, que é o medo. Esse jovem aqui, que é o nosso espião. O carcereiro e mais 7. E mais 7. Cada um tem um personagem com suas próprias personalidades. E como era baseado em um anime e toda essa parada, eles eram tipo assim: um traço falava sobre toda a personalidade deles. E era tudo que eles eram. Então um é o super forte, a outra é o super não sei o que, e por aí vai. Com isso, fechou. Isso aqui é o prólogo para explicar mais ou menos como é que as coisas vão funcionar.
como é que é a história antes e para dar motivação para a história que será contada, né? Então, como é que é a história que será contada? Nos dias de hoje, mais ou menos 5 anos atrás, que foi quando eu escrevi, a gente tem o nosso personagem principal, o nosso trio de personagens principais, que é o Dan, a Susan, é Susan, cadê? Como é que apaga? Isso. A Susan e o Alan. Tá vendo como é que eu gosto de nomes pequenos com duas ou uma sílaba? Isso é muito comum. Eu gosto de nomes assim. O outro chamava Grael, né? Então eu tento fazer nomes com pelo menos duas sílabas para ficar tranquilo. Beleza. Cada um é um personagem diferente. A grande parada é que o Dan é o nosso personagem principal de anime. Pode ser Daniel ou Susana e Alan é Alan mesmo. É, mas tá, a gente tem o Dan, que é o nosso personagem principal. Ele é o solitário. Ele é o cara que só quer ajudar. Que no fundo, ele só quer ser um bom líder. A parada do Dan e o que simboliza ele e o objetivo dele, tanto faz. O objetivo dele, eu botei uma régua, tira a régua. O objetivo dele é ser um bom líder. É muito, é muito importante você definir tudo isso para você desenvolver o personagem em cima disso. Vamos lá. O Dan ele quer ser um bom líder porque ele sempre foi uma pessoa solitária e ele quer ajudar as pessoas, que ele não quer que ninguém mais seja sozinho como ele. Ele cria uma barreira em volta dele e ele não gosta de receber ajuda, só que ele quer ajudar todo mundo. Então é mais ou menos essa a ideia. É isso que ele quer fazer. A Susan, ela foi criada pela avó, os pais dela são ausentes, a palavra é ausentes, e o objetivo principal dela é reconhecimento. Reconhecimento. Escrever assim que é mais rápido, né? A parada dela é reconhecimento. Como assim reconhecimento? A avó dela sempre foi muito dura, então ela sempre foi muito em cima da linha. Quando a Susan conhece o Dan, que é uma pessoa 100% tecnicamente livre, que ele foi criado pela mãe, e é um cara super solitário, mas que sempre fez o que quer, e toda essa parada, com isso, a Susan quer o reconhecimento do Dan, que ela quer ser livre como o Dan e quer o reconhecimento. Ela quer ser tratada como alguém importante. Então ela faz. Então os dois querem ser. Os dois são meio que rivais, entre aspas, rivais. Porque os dois querem reconhecimento. O Dan quer ser um líder e ela quer reconhecimento. Só que ela faz porque ela quer o resultado, ela quer o reconhecimento. E o Dan faz as coisas porque ele quer ser um líder, ele quer ajudar as pessoas a serem boas, a serem criativas, ele quer que as pessoas se deem bem e a Susan quer se dar bem com reconhecimento. Então é mais ou menos essa visão. Talvez os personagens cresçam depois, coisa e tal. A parada do Alan ela é meio complexa porque a história mudou um pouco e eu tô meio perdido porque esse aqui é uma versão antiga. Mas a parada do Alan é que ele foi criado pelos. Ele tem a família não normal. Ele é o mais normal dos três. A parada do Alan é que ele é o nosso personagem idiota. Entre aspas, idiota, porque é maldade chamar o cara de idiota. Mas ele é o nosso personagem que não tem muito conhecimento. Mas por isso, exatamente por ele não ser uma criança muito estudiosa, a parada dele é conhecimento. Conhecimento. A parada dele é conhecimento. Ou seja, ele quer ser mais inteligente. Ele é curioso. Então ele é curioso e ele quer ser mais inteligente do que ele é. E ele gosta muito de conversar com o Dan, que é o amigo dele, porque o Dan sempre fala coisas interessantes e ele é curioso. O objetivo dele é conhecimento. E quando os três são apresentados com a parada de poder lá, o Dan vê uma oportunidade de ser um líder de uma galera maneira, ter um poder para ter uma liderança.
A Susan vê a oportunidade de poder, de ter o reconhecimento de ser alguém de alta patente. E o Alan vê a curiosidade de conhecer algo que poucas pessoas conhecem, de ter a curiosidade de ver algo novo, né? Esses personagens e mais ou menos essa é a visão por trás deles. Agora vamos tentar explicar mais ou menos como é que a história vai se desenrolar. Basicamente, tem mais uma coisa que eu preciso explicar antes, talvez. Não, eu vou explicar no meio. Começa com o nosso espião da Era Antiga aparecendo no mundo real, no mundo atual, e aparece ele, o nosso espião, que vai ser esse cara aqui, e aparece o nosso soldado, que é esse cara aqui, e esse soldado é o nosso comandante, o Grael. Vamos botar nomes. E o nosso espião chama-se Switch. Ou com W aqui no meio. Beleza. Temos o Grael e o Switch. Grael é o cara que abandonou eles, que se revoltou contra a galera do medo e está com os Templários. O que acontece no mundo atual? Grael rouba uma coisa do Switch, que é uma coisa chamada Livro do Medo. Um livro. Esse livro do medo tem partes escritas por todos os últimos 10, que foram as últimas 10 pessoas da Organização do Medo antiga. Quando ele rouba esse livro, ele pega cada trecho e tenta recriar os outros 7. Os outros 7 que sumiram com o tempo. Ele tenta pegar uma pessoa normal e pegar o medo da pessoa e colocar nele. Ele ensina os caras, então ele tenta criar essa galera para ele voltar para o mundo antigo, para ele reviver um exército de templários. A palavra exército de templários era o subtítulo dessa série, desse primeiro livro. Isso é um primeiro livro. Me acompanhe. Ele quer exercitar um exército de templários em uma prisão antiga daquela guerra antiga que eu expliquei antes, entendeu? Então ele quer reviver um exército inteiro de templários para, sei lá, para dar o troco, sei lá. Ele quer a parada dele é essa. Com isso ele rouba o livro do Switch. Ok. No meio dessa briga entre os dois, que é uma briga muito louca, eles conhecem o Dan, a Susan e o Alan. Com isso, Switch entra em contato com essa galera aqui, falando com eles sobre o Grael, toda aquela parada. Por quê? Porque Grael, percebendo Alan, ele ataca para tentar matar o Alan, porque ele é um cara que ele sabe que o Switch já fez contato, porque o Switch fez contato com o Dan, ele encontrou o Dan, conversou com o Dan, não sei o que. Com isso, o Dan conversou com o Alan e meio que a aura do Dan ficou um pouco no Alan. E o Grael atacou o Alan sentindo a aura do Dan. Com isso, o Switch consegue convencer essa galera aqui de se juntar com ele. E agora a gente tem uma equipe de 4 aqui, que é o Switch como mestre, mais os nossos 3 pupilos, estilo Naruto, né? Kakashi e os 3, né? O Naruto, o Sasuke e Sakura, o time de 3 mais o mestre, e o Grael sozinho, mais, tem 4, 6, ele mais 5 pessoas que ele vai zoar e roubar e controlar e vai fazer a parada dele lá. Então é 6 versus 4, basicamente. É mais ou menos essa história. Vamos explicar a aura do Dan também. Isso tá um macarrão de informação. Vamos lá. A parada do Dan, todo mundo tem um medo especial. Vamos explicar o medo especial de todo mundo agora, porque é mais ou menos quando na história, depois que isso aqui acontece, é mais ou menos quando o Switch começa a ensinar o poder da energia negra pra gente, né? O poder do medo, entre aspas, energia negra, que é chakra, o que você quiser chamar.
e mais ou menos vai explicar. Cada um tem um medo principal, que é o seu medo interno, e cada um usa um medo afora também. Então, a sua energia interna você consegue canalizar e, por exemplo, o Dan, ele usa uma espada katana, porque katana é muito maneiro, né? Ele usa uma espada feia tipo essa, e ele consegue, por exemplo, da sua energia, fazer fumaça negra sair da sua espada assim, muito louca, e fazer tipo um golpe e jogar energia negra para todos os lados assim, para destruir a Terra, para fazer um golpe assim. Ou ele consegue fazer ilusões, por exemplo. Então, vamos explicar mais ou menos como é que isso funciona, como é que é o medo interno e externo. Todo mundo tem um medo interno e externo. O Dan, ele tem um medo natural e o medo que ele cria. O medo natural é uma coisa que você não costuma controlar muito, que é o medo que é como se fosse o poder especial que cada um tem. O poder natural do Dan é ilusão. Ele faz com que as pessoas veem coisas estranhas, porque ele sempre viu coisas estranhas. Ele, por ser uma pessoa solitária, ele tem um amigo imaginário que simboliza tudo que há de ruim dele. Então, o Dan tem o Dan e tem um cara chamado D, que é como se fosse a versão malvada do Dan, que é aquele... Sabe quando você tem um anjinho e um demônio no seu ombro? Então, o Dan tem só o demônio. Ele fica lutando contra o próprio demônio dele, que é uma imagem idêntica a ele, que só ele consegue ver. É tipo esquizofrenia, só que é uma parada que ele não é doente, né? É só um amigo imaginário que ele criou, porque ele é uma pessoa muito solitária. Com isso, o poder do medo natural dele tem a ver com isso. Ele tem esse poder de ilusão que ele pode criar outra pessoa dele. Por exemplo, 5 segundos. Ele faz com que pareça que ele esteja se movendo e em 5 segundos ele chega perto de você mesmo parecendo que está parado, por exemplo. Digamos que eles estão em uma distância assim. Aí o Dan está aqui e o inimigo dele está aqui. Ele cria uma ilusão que parece que ele está parado e em 5 segundos ele corre até o inimigo e ataca. Só que parece que ele está super rápido, não é? Pro inimigo vai parecer que ele pulou de longe para perto muito rápido. Só que ele não é rápido, ele criou essa ilusão. Então, ele não é super forte nem nada, ele só tem esse poder de ilusões em volta dele. Esse é o poder natural do Dan. E o poder natural. E a parada dele é katana. Então, katana. Isso. A Susan, ela usa pistolas ou armas de fogo de maneira geral. Basicamente, quando eu pensei que a avó dela era uma ex-militar e, consequentemente, ensinou ela a mexer com arma e tal, pá, uma loucura. A parada é que a avó da Susan também conhece o Switch. Ela conhece o Switch, ela conhece essa parada do medo lá. Não lembro se ela participava ou não, acho que sim. E basicamente isso aí. Com isso, o poder dela é de velocidade, poder natural de velocidade, porque ela, sei lá, porque ela sempre quis fugir da vida dela. Então ela tem essa força interna de correr muito rápido, de fugir muito rápido. Não é uma boa desculpa, parando para pensar agora, mas ela corre, ela tem tipo pés de vento, ela não encosta no chão, fica uma camadinha assim de energia negra no pé dela e fica saindo assim, porque ela tá correndo muito rápido, então ela tá tipo o Shadow do Sonic, que ele fica meio que, né, esquiando em todo quanto é lugar, porque tem aqueles pés que tem aqui a parede de ar, só que dela é tipo energia negra, então ela corre no ar assim. E com isso ela consegue se mover bem rápido, com isso assim. O Alan, ele é um cara de conhecimento, né? A gente falou que é um personagem que é curioso e tal. Então ele tem uma coisa que eu chamo de escudos. Só que são círculos, tipo runas, que fazem várias coisas. Ele tem um círculo que é um círculo de proteção. Aí tem vários círculos. É mais a magia. Aqui você pode se divertir e imaginar o que você quiser, né? Aqui é bem solto. As limitações são que ele não tem muito controle e não tem muito poder sobre os escudos. Então
é mais como se ele tivesse magias mesmo. Ele tem escudos para proteger e tem escudos para absorver de um lado e mandar do outro. Fazer assim. Então, se ele quer se proteger de um ataque, por exemplo, ele coloca 2 escudos e é como se a energia passasse por ele e fosse para outro lugar, né? E por aí vai. Ele é um cara mais suporte, tá ali para dar ajuda, coisa e tal. Só que ele também precisa de dar porrada, então imagina que ele tem um soco, vai dar um soco no cara, muito sinistro. E ele cria um círculo na frente da mão que explode, fazendo com que o soco dele tenha mais força. Ele chega a mão perto, que é mais fácil fazer círculos pequenos perto da mão do que círculos grandes perto do cara. Tem que estar perto dele para ele ter mais energia. Com isso, ele chega perto do cara e pum, aí o círculo explode, a mão dele voa longe e o cara voa longe também, que a força é igual para os dois lados, né? Newton tem terceira lei. E a habilidade natural dele, ela é interessante. Ele encosta em um livro, por exemplo, livro ou informação, ele consegue pegar toda aquela informação ali. Só que ele não sabe tudo na hora. Fica guardada dentro da cabeça dele. E quando ele dorme, ele lê os livros. Então, enquanto ele está dormindo, ele está lendo os livros que ele guardou na mente com essa habilidade. Que ele é curioso, só que ele não é esperto, então ele tem que estudar muito. Essa é a visão do personagem. Bom, a gente tem os 3 personagens principais com seus poderes descobertos, assim, e o Switch. Explica falar um pouco sobre o Switch, porque ele meio que treina eles nesse momento e tal, enquanto ele está. É o primeiro ato, né? O conflito tá se preparando. Esse é o conflito. O Switch pede ajuda para ele recuperar o livro, para ele não ressuscitar o exército. E eles vão ajudar, cada um com seus motivos e tudo mais. Vamos agora falar um pouco sobre o Switch para depois explicar aqui. O Switch, nosso cara aqui, como ele é um espião, ele é um cara bem assim, avulso. A única diferença que falta falar dele é que ele é um cara bem excêntrico. Ele é aquele chefe todo misterioso e todo brincalhão, que não mostra seu verdadeiro poder. Ele é aquele mestre divertido, né? Ele tá ali para fazer a parte da comédia e brincar com todo mundo, e entender todo mundo. E o poder dele é que ele tem uma espada branca. Ele é o único cara do medo que tem energia branca. Ele é um pouco diferente, a gente vai falar disso depois. Ele tem uma espada que se divide em várias espadas. Ele pode ter infinitas espadas. Só que quanto mais divide a espada dele, mais fraca a espada fica. Ele pode controlar com a mente. Então é tipo. Vocês já viram Kingdom Hearts? O cara meio que controla com as mãos assim, fica perto, só que ele não encosta. E fica aquele monte de espada voando em volta dele. Então, mais ou menos isso. Só que ele não usa muito, ele brinca muito e tal, só que ele coloca todas as espadas no chão assim. E vai correndo e pega uma e bate, joga uma enquanto pega outra e tal. Essa é a parada dele, ele se diverte com isso. Ele coloca um monte de espada na arena e vai usando uma por uma. Ele não gosta de usar todas de uma vez. Se ele quiser usar todas de uma vez, desculpa, o meu celular tocou. Se ele quiser usar todas de uma vez, ele junta elas em uma só que ele usa força total. Aí ele tá com a força total dele. Beleza. O que acontece? Aí vem a explicação dele, deixa eu apagar. Aí vem a explicação dele. A explicação dele para poder ir para esse mundo que o Grael já fugiu é que tem uma coisa chamada porta. A porta é uma coisa que os humanos chegam quando eles chegam ao limite que sobressai a um ser humano normal. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não existem super-humanos no mundo atual, porque quando você alcança o poder super de qualquer maneira, você chega nessa porta que é tipo um céu, você tecnicamente morre. O seu corpo ele não aguenta a força de super-humano, ele explode, né? É muita energia, entre aspas, energia. E você chega nessa porta e quando você passa por essa porta, você vai para o segundo mundo.
que é onde eles estão. É como se fosse um lugar onde só tem nego super, né? Nego com poder e por aí vai. Então essa é a explicação dele para ir para um mundo diferente. E ela é simplesinha, mas ela acho que espero que ela meio que simbolize o que está acontecendo e qual é a visão. Como é que ele faz? Ele ou mata eles, ele insere tanta energia neles que ele mata. No caso, o Switch insere a energia dele neles e cresce a dele para todo mundo, entre aspas, morrer e acordar nesse mundo novo. Nesse mundo, no segundo mundo. Vamos chamar de segundo mundo. Pronto, segundo mundo. E ali ele tem que ir aonde esse exército, essa prisão de exército de Templários está, chegar lá antes do Grael e pegar o livro de volta. Ele tem que fazer duas coisas. Tem que impedir que o Grael chegue lá e tem que impedir que o Grael reviva o exército. Então, se ele chegar lá antes, ele consegue fazer uns esquemas. Ele espera o Grael e pum, pega ele. Esse é o plano. Ou talvez seja o plano. Muito bem. Vamos agora falar assim. Digamos que a gente está no mundo real e eles aprendem todos aqueles poderes que eu falei antes. E eles chegam nesse mundo misterioso, que é um mundo bem mais difícil, bem mais forte. O ar é mais pesado ali. Eles têm que se acostumar com esse poder, né, com essa nova parada. Eles estão aqui embaixo. Né? Agora, imagina que a gente está agora perto, tipo num horizonte assim. Aqui é um mapa. Imagina que é um mapa. Existe um pedaço gigante assim de terra. Existe um vale, mas parece um vale artificial em volta desse pedaço de terra. Desse jeito assim. Um vale. Isso aqui é um vale. Isso aqui é um buraco enorme e distante. Deve ter o quê? Uns 5 quilômetros isso aqui. Entendeu? É um buraco muito louco. Eu acho, se me lembro bem, nesse buraco eles começam aqui. Eles caem já dentro desse buraco. Isso aqui é tudo terra. E aqui também é terra. Dentro desse ciclo aqui que é buraco. Beleza. Aqui tem uma vilazinha. Aqui tem outra vilazinha. E isso aqui é uma montanha que tem aqui. Uma montanha grandona. Essa vila é a vila dos espiritualistas. Porque todo mundo tem um espiritualista que simboliza o cara que guia a sua alma quando você morre. Né? Porque a sua alma ela é algo puro. Ela é energia pura. E toda a alma vai para essa montanha aqui quando ela morre. É a montanha das almas. As almas são bolinhas de luz que ficam vagando pela montanha e são energia pura. Então toda pessoa que for impura, o que quer dizer todo mundo, se alguém encostar essas bolas de energia, ela explode uma explosão muito forte e a pessoa tecnicamente morre ou não se ela aguentar a porrada, né? Com isso, eles têm que ir até aqui, que é depois da montanha, que aqui é onde existe uma plaquinha no chão em um templo pequenininho, e essa plaquinha no chão é a porta para a prisão deles. A gente pensa assim, vocês lembram que eu falei que a prisão era o esqueleto que guardava as pessoas dentro da cabeça? Então, isso vai ser importante depois. Já pode ir maquinando aí que a história está ficando interessante. Espero que esteja ficando interessante. Muito bem. Para eles passarem pelos espiritualistas, eles passam pela vila, conhecem todo mundo e tal. Tem a primeira luta com o espiritualista do medo, que é um espiritualista que ele serve para guiar as almas da galera do medo para a montanha. E ele também não é muito. Ele é só uma pessoa, ele não é muito amigável, porque pela má fama que a galera do medo falou, ele sempre foi muito judiado porque a galera que ele guiava morreu e todo mundo sumiu, então ele ficou meio que à toa, sem emprego. Ele é o cara que tem mais potencial, só que é o cara mais fraco deles, então ele meio que luta com o Dan. Todo um drama, um mini arco
dentro da vila dos espiritualistas. Ali eles também conhecem o chefe dos espiritualistas, que é um velho muito antigo, e ele explica algumas coisas e tal, e ele manda, depois que o mini arco que a briga, né, entre aspas, entre o espiritualista do medo e o Dan, eles meio que, depois que a briga deles cessa, ele manda o espiritualista guiar os nossos 4 guerreiros pela montanha para ganhar mais tempo, porque se os caras reviverem esse exército, como eles estão dentro do ciclo, que esse aqui é um buraco artificial, lembre-se. Então essa aqui é uma área 100% neutra dos espiritualistas. Então, se o cara reviver esses prisioneiros do exército dos templários ali, a parada é que ele vai estar quebrando tratados e regras que os espiritualistas imporam ali, porque são coisas que eles colocam ali para que os próprios espiritualistas cuidem. Então ele mandou esse espiritualista para cuidar, falar, isso aqui é parada sua, cuida que isso aqui é nossa terra, a gente fez isso aqui para ser neutro, o cara tá querendo reviver os caras que não merecem mais ser revividos, né? Beleza. Com isso, eles vão para a montanha, que já foi um arcozinho. Eles indo para a montanha, ele tem alguma pouca explicação sobre o que são as almazinhas e tal, pá. Beleza. Quando eles estão cruzando a montanha, mais ou menos aqui, ou eles estão tipo num penhascozinho, porque aqui é tudo caída e tal. O que acontece? Eles são atacados pela galera do Grael. Lembra que nós temos 4, que é o Switch, mais os nossos 3 heróis. E a gente tem 6, que é o nosso Grael, mais 5 doidos. Esses 5, ou melhor, só um em especial, que usa um arco e flecha, ele ataca eles e ataca de maneira assim. O nosso time, ele tinha um plano que caso eles fossem atacados, o plano B era pegar a espada e meter a mão em uma das almas que tivesse perto para explodir e ser a cortina de fumaça deles. Esse era o plano B, caso alguma coisa desse muito, mas muito errado, né? Ok. Com isso, ela no meio do nada começa a chover flechas assim. Chover flechas. Primeiro cai uma, depois cai outra. E o Switch começa a bloquear as flechas com as espadas dele. Só que ele vê que não vai dar certo, porque aparece mais um desses caras aqui. No caso, eles estão em um caminho assim. Aparece um cara aqui e um cara aqui, e eles estão aqui. Então, aparece um cara na frente, aparece um cara atrás, e as flechas continuam vindo. O que o Switch faz? O Switch fala plano B e a gente faz o plano B. A gente não queria, mas a gente faz e explode tudo aqui, vai todo mundo para um lado, uma loucura. Com isso, o que acontece? Muitas coisas acontecem. Vamos limpar para manter o mapa. Vamos lá. O Switch, ele acaba caindo mais ou menos aqui. Ele vai para longe. Ou melhor, ele cai até perto de uma galerinha. O Alan e a Susan caem aqui. O Switch cai aqui. E como foi o Dan que meteu a mão e explodiu a alma, ele cai mais longe. Ele cai aqui. Um pouco mais distante, perto do penhasco. Ou melhor ainda, desculpa. Lembrei que agora, quase que eu viajei. Ele cai... Ah, não, é ele mesmo. Ele cai aqui mesmo. Desculpa, eu tô colocando a carroça na frente dos cavalos. Espero que ele vai cair no penhasco ainda. Já dá um spoiler aí. O Dan cai aqui. Então a gente divide o grupo em 2. Só que o Switch ele fica meio de lado. Que ele vai para uma torre que tem aqui ou para qualquer outro lugar. O Switch ele tem parada de espião, né? Então ele consegue ver onde está todo mundo. Então mesmo ele vendo aonde está todo mundo, ele sabe como é que está a situação de cada um. Então por isso que ele não se preocupa. Nós temos aqui a equipe Dan, a equipe Alan e Susan. E aqui é só o Dan, sozinho. Aí começam as lutas, né? As lutas de anime de 1 contra 1 maravilhosas que sempre acontecem.
Nós temos o Dan. O Dan, ele... Vamos botar aqui, do lado aqui. O Dan, nosso querido Dan, ele luta contra dois caras. Dois caras. Esses dois caras desses 6 aqui. Então ele luta contra dois caras do medo. São dois caras assim, bombadões, que usam espadas grandonas. Eles lutam um pouco, então vou botar aqui uns caras bombadão. São fumaças ou... Parada. São dois caras, o 1 e o 2. Eles são meio que irmãos e os dois são bombadões, entendeu? E o Dan luta contra eles numa luta que os dois usam a espada gigante deles. E o Dan usa a espadinha fininha dele lá. Ok. Aqui, uma coisa é mostrada. Uma coisa muito importante aqui acontece. Uma coisa chamada Exceed. O que é o Exceed? É você exceder o limite do corpo durante algum período de tempo. Existem o primeiro Exceed, que é quando você faz só com uma parte do corpo, a mão, o pescoço, alguma parte, não o corpo inteiro. Você coloca muita energia negra, muito medo num lugar só, e ela fica sobrecarregada e você precisa controlar essa energia sobrecarregada. Chama Exceed de exceder. Você excede esse limite. E tem o segundo Exceed. O segundo Exceed é quando você faz no corpo inteiro. No corpo inteiro. E quando o seu corpo inteiro tem muita energia. Você tem que tentar controlar essa energia. Você fica meio que vira monstrão. Tipo, um exemplo que foi a minha referência foi o Naruto possuído pela Kyuubi. Ele fica com aqueles olhos brancões assim, fica com aquela boca mais ou menos feia assim. E aqui fica tudo preto, assim, tudo vermelho, só que tudo rabiscado de energia negra, ou no caso, negra para mim. E esse é o segundo Exceed. Quando você vira esse monstro, que é o segundo Exceed, é o segundo Exceed feito errado. Tem o segundo Exceed feito certo e o segundo Exceed feito errado. O segundo Exceed feito errado é quando você vira esse monstro. Quando você coloca muita energia e você não controla, você vira um monstro. O segundo Exceed feito certo é quando o seu corpo inteiro fica pelo menos estável o suficiente para você usar. E o primeiro Exceed é só uma parte do corpo. Então só uma parte do corpo fica negra ou alguma coisa assim. O que acontece aqui? Esses dois caras, eles não têm medo nenhum de usar o segundo Exceed errado. Que o Grael, nosso querido Grael que pegou esses caras, ele ensinou para eles e falou que o jeito certo é virar esse monstro. Eles não sabiam, então eles ficam incontroláveis, porque eles queriam, sabe, testar esse poder novo e pum, aí vira monstrão. Eles viram um bombadão só, gigantão, com duas espadas gigantes também, com as espadas deles, só que elas estão ligadas por uma corrente. Então é meio que um estilo de luta de um pouco diferente. Com isso, o Dan também ele é forçado a usar o primeiro Exceed dele. E o primeiro Exceed dele é na mão. A mão dele assim, maravilhosamente mal desenhada, ela fica tipo com ataduras. Porque a parada dele é tipo cobrir a mão para manter. Então, na cabeça dele, tentar ser bem imaginativo, ele, como se a mão tivesse uma machucada, ele passa aquelas paradas para proteger, ele faz isso para tentar controlar toda a energia negra dentro dele, dentro da mão. E com isso, os dois lutam, faz uma luta, toda aquela luta dramática e tudo mais. E, opa, os dois lutam. E com isso, o Dan vence, só que como ele usa o Exceed, ele tá todo detonado, ele gasta muita energia e o braço dele, como ele admite, ele fica todo zoado. A luta deles explode de um jeito que o Dan cai dentro do penhasco. Esse era o spoiler anterior. Cai dentro do penhasco. O Dan cai dentro do penhasco. Aí a gente dá aquele cliffhanger, a gente para a história do Dan um pouco e vai para a história do Alan e da Susan um pouco. Tem o Switch também, aliás. Alan e Susan. Com Alan e Susan, eles vão... Deixa eu apagar essa parte de cá. Com Alan e Susan, eles vão encontrar
as lutas um pouco diferentes. Como é que vai ser? Eles vão, primeiramente, antes de encontrar o resto da galera, que já desses 6 já foram 3, né? Já foi o Grael, que é o chefão, e já foi 2, que são os 2 que o Alan enfrentou. Então sobraram só 3. Mas desses 3, um tá com o Switch aqui. Então sobrou só 2. Que dá certo, né? O Alan e a Susan 2. Só que tem alguma coisa diferente. Existem 4 pessoas que são templários que estão ali. Então o Alan e a Susan vão enfrentar 4 templários diferentes agora. Aparecem templários, só que são templários diferentes. São templários renegados. A gente tem que descobrir. Eles descobrem isso de algum jeito. São templários renegados que não fazem mais parte da ordem dos templários. Então, eles conhecem os poderes e eles foram criados basicamente para enfrentar a galera do medo durante a noite, que é quando eles têm mais poder. Por isso que eles chamam Lua. Eles chamam Lua, alguma coisa assim, Lua, simbolizando, porque eles são os templários da noite. Eles usam a luz da Lua como guia. Essa é a visão. Então, eles meio que lutam aqui. Como é que os templários da noite são? Eles têm um que o poder dele é de fogo. E eu esqueci os outros, mas tem essas lutas aqui que não são tão assim, uou, eu não lembro exatamente, mas tem que dar um tchan, eles têm que dar um pouco de merda aqui e tal, eles estão mais perto, aqui tem os templários, tem aqueles que ele vai, não vai. Eles ganham também, só que eles estão detonados também. Estão todos, o Alan e a Susan conseguem derrotar esses templários, só que eles cansam muito. Só que eles têm que seguir adiante, então eles continuam seguindo assim tranquilamente. Tranquilamente não, porque a vida tá difícil, mas eles tentam fazer o máximo possível deles. Eu tenho que planejar mais essa luta aqui. Desculpa o meu celular de novo. Só um segundo então, né? Edita aí. Ok. Ok, desculpa, foi o meu celular. Acho que eu vou tentar cortar isso. E eu tenho que descrever melhor a luta aqui. Eu tenho que lembrar. Eu tenho ali escrito. Eu tenho escrito. Isso aqui é só. Eu tô pincelando por cima como é que é a história do primeiro livro. Beleza. Eles os enfrentam os caras e chegam bem perto da porta. Na porta, que vai ter os outros 2 que faltam, que eles vão ter que enfrentar também. Que são os outros 2 que estavam ali nas montanhas, então é uma galera interessante. Parando para pensar, os templários não são necessários aqui agora. Talvez eu coloque eles depois, realmente. Vamos esquecer, os templários não são uma boa ideia enfiar mais nego agora. A gente vai pegar os 2 caras aqui, daqui e daqui, que fizeram a emboscada, e vai colocar eles para lutar contra o Alan e a Susan aqui, para ver como é que vai dar certinho. Só que agora a gente vai voltar pro Alan. Depois a gente fala do Switch, que o Switch é um caso à parte, ele é tipo o mestre misterioso, então são para coisas depois. A história volta pro Alan. O Dan, desculpa. O Dan tá caído no penhasco. Alguém ajuda ele. Alguém mora em uma casinha escondida em uma caverna dentro desse penhasco aqui. Alguém vê ele caído, pega ele, leva ele para casa e cura ele, dá um rio assim, faz alguma parada assim. Eu queria poder me expressar mais, mexer mais os braços, né? Com isso assim, ele meio que cura o Dan. Com isso, chega um outro personagem, que é um personagem importantíssimo, que ele chama Rian. Dan, Rian, né? Quem é o Rian? Rian, ele é um templário, e esse cara que pegou o Dan também é um templário. Só que como ele vive na área neutra, ele é um templário que também não faz parte da ordem, e ele treina o Rian. Porque o Rian ele saiu da ordem por conflito, os caras queriam fazer coisa que ele não fazia, coisa e tal. Só que desde pequeno, o Rian foi criado à imagem do mestre do medo antigo. Então o Rian foi criado com a energia e a parada possível para combater esse cara. Então ele também é o contra
por exemplo, as ilusões do Dan não fazem nenhum efeito no Rian. Ele é todo contra isso. Eles têm um poder que é praticamente igual, só que a cor é diferente. Porque desde então, os Templários têm um poder bem mais liso, bem mais límpido. E o poder medo do negro ele é bem mais rabiscado, bem mais violento. O do Rian, ele é um rabiscado e violento, só que branco. Ele tá fazendo igualzinho o poder do medo, só que o poder da coragem dele. Então essa é a parada, ele é tipo exatamente o contrário. E com isso os dois quase lutam, só que não lutam. E o Dan tá muito ferido, muito detonado, ele não consegue enfrentar. E o Rian também é um cara de honra, ele não luta. Eles não conseguem subir de volta. E pelo menos o Rian aceita ajudar a levar o Dan para uma vila que tem aqui fora, distante, fora do círculo, uma vila neutra que tem todo mundo lá e tal. E aqui, dentro de um bar, de uma taverna, se você usar termos medievais, dentro de uma taverna aqui tem uma menina, uma jovem, que é a taberneira, que ela é forte também e tal. E ela meio que é tipo uma fênix. Você vai saber depois o que isso quer dizer. Então, tem meio que uma passagem aqui e tal, que dá pra sair e andar um pouco por coisas normais e chegar na vila. Eles fazem isso. O Dan todo ferrado, ele consegue andar. Ele vai até a vila pedir ajuda pra ela. Quando ele chega na taberna, uma coisa interessante acontece. Nosso grande querido mestre safado, muito doido, nosso esqueleto. Esqueleto aí, que bonito esqueleto. Nosso esqueleto está lá, na taberna. O esqueleto está na taberna e tá tipo assim, zoando loucamente, falando um monte de besteira e tal. Ele meio que fala com o Dan, fala. Ele compra a briga. Ele compra a briga com o Dan sinistramente. Compra a briga com a taberneira. Compra a briga com o Dan. E a arma dele é muito pesada. Todo mundo fica com medo dele. Todo mundo tem medo dele. Ele é um cara muito sinistro. Assustador ele. Ele compra a briga com o Dan. E o Dan meio que aceita para ele defender tanto a taberneira como defender ele mesmo como cara do medo, para tentar falar, não, a gente é do bem, a gente quer fazer o bem, a gente não quer fazer mal igual esse cara. Então eles prometem lutar em uma área aqui, whatever, seca, distante da vila, não tão distante assim, tipo, distante assim, fora da vila para não destruir a vila com as porradas, entendeu? No dia seguinte ou alguma coisa assim. Com isso, ela meio que cura ele, não querendo. Ela usa uma pena de Fênix, referência a Final Fantasy Phoenix Down, para curar ele o máximo que pode. E contra a vontade dela, o Dan foge e o Rian fica com a Fênix lá para impedir que ela vá atrás e dar uma merda. Então o Dan pede como honra de guerreiro pro Rian manter ela ali para ninguém. Ele pede que nem o Rian nem ela interfiram na luta entre o esqueleto e o Dan. Era para ser um D, não um B. E o Dan. Então é uma luta importantíssima. Essa é a luta mais dramática que eu consegui imaginar. Tá aqui a luta dramática. Com isso, a gente tem isso aqui. O Rian, ele consegue sentir a presença do Dan. Então ele meio que assiste, entre aspas, a luta, só sentindo o poder do Dan. E o esqueleto ele não consegue sentir. Deixa eu trazer para cá o microfone isso. A luta dos dois no dia seguinte, ela é muito complicada, porque o Dan, ele se fode todo, ele tá todo fudido, ele não consegue lutar de jeito nenhum. E ele percebe que essa forma de esqueleto, ele percebe depois de um tempo que como ele não consegue nem tocar nele, ele tá tipo assim, em outra camada de realidade, porque se fosse só uma ilusão, o Dan nunca conseguiria colocar a mão dentro do esqueleto, tipo, em volta das costelas, sabe? Mas durante a luta, como ele consegue passar por dentro das costelas, ele percebe que eles estão em outra realidade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o esqueleto, ele tá
segundo Exceed certo. Ele está controlado com o segundo Exceed ali o tempo todo. Ele está o tempo todo com o segundo Exceed, sem perder a parada nunca. Então ele está em um poder sinistro. Aí o Dan ele é obrigado a também usar o segundo Exceed. Só que ele não tem poder para fazer o segundo Exceed certo. Ele não consegue. O que ele faz então? Ele tenta fazer o segundo Exceed errado. Só que como ele fica todo monstruoso e tal, ele tem só, sei lá, acho que 2 segundos ou 1 segundo para poder usar esse segundo Exceed sem, sem ele perder o controle. Ele não quer perder o controle. Ele não quer perder o controle nem fudendo. Então, ele só tem 2 segundos para usar sem perder o controle. Então, ele não tem outra opção. Tem todo aquele drama. Não tem outra opção. Faz o Exceed de 2 segundos. Faz o segundo Exceed de 2 segundos, no caso. Segundo Exceed de 2 segundos. E coloca a mão nesses 2 segundos. Ele se move super rapidamente. Porque, falando de física, para um corpo que está parado acelerar muito rápido, você meio que está dando porrada, você está batendo o ar no corpo. Então a aceleração ela machuca muito o corpo, tanto que a gente faz testes para ir para o espaço, porque o cara tem que aguentar uma aceleração muito sinistra. E o cara aí de 0 a 100 em menos de 1 segundo, ele morre antes de chegar no cara. Por isso que o segundo Exceed ele serve para ter essa camada de energia para ele fazer essas coisas super sinistras e tal. Ele não quebra as leis da física em si, mas ele quebra o corpo dele. Com isso ele se move super rápido, com uma super força, e ele coloca a mão no esqueleto assim e explode a cabeça dele. Pá! Aí ele cai no chão, ele vence e tal, e volta para a vila todo detonado e fica um tempo lá se curando. Ele fica todo fodido. Eu acho que o esqueleto ele corta, ele usa uma foice, ele corta os olhos do Dan, então ele meio que cega o Dan, faz uma loucura, então ele detona o Dan. Com isso, o Dan não vê mais com os olhos normais dele. Tudo bem que o olho dele pode estar inteiro. Eu não vou fazer uma cicatriz gigante na cara dele, né? É o principal. Só que ele cega e tal, caralho. Mas quando ele cega, ele começa a sentir energia à volta dele. Ele tem que aprender a enxergar sentindo toda a energia em volta dele. E quando ele cega, o olho dele deixa de ser normal, que é um olho normal assim, e vira um olho com uma estrela de 4 pontas. Como se tivesse tipo o olho de jacaré, que é assim, só que tem 2, assim. O olho da Cube também. Eles chamam de olho de monstro. Olho de demônio que tem isso aqui. Em todos os animes, olho de demônio é olho de jacaré. É o que todo mundo faz. Beleza. Nossa, eu tô batendo no microfone, desculpa. Com isso, o Dan ele fica todo zen e tal. Ele pede perdão pra Fênix e eles vão embora. E o Rian vai embora junto, né? Porque ele tem que voltar pra casa dele. Quando eles estão voltando, e ele tá aqui, o Dan faz algo que ele nunca fez antes. Ele pede que o Rian confie nele e pede ajuda para eles resolverem esse problema de uma vez. Com isso, o Rian fala, mas você ainda não consegue passar para outro lado. Como é que você vai fazer qualquer coisa e tal? O Dan, que nunca fez um escudo, que o Ala faz escudos. Se o Ala estivesse ali, ele ia conseguir fazer uma ponte com escudos que a galera conseguiria andar. O Dan faz uma ponte de escudos. Qual só, entendeu? Ele faz uma parada muito sinistra. Ele faz uma ponte com escudos. Só que não é tipo, ele faz uma ponte inteira depois começa a andar. Ele vai andando e vai fazendo a ponte em volta dele. Fazendo um círculozinho na frente dele. Não é muito, mas ele vai fazendo. Ele pede que o Rian confie nele e siga ele. Demonstrando o quê? Demonstrando liderança. O Dan fala, confia em mim. E foi.
E o Rian viu que deu certo e foi junto. Demonstrou liderança. Isso é algo muito maneiro. Beleza. Com isso, o Dan vai. O Alan e a Susan vão. E o Switch vai. Falta explicar o Switch, não falta? Beleza. Vamos explicar o Switch. O Switch, ele estava dentro dessa torre que ele foi atrás da menina do arco e flecha. Aqui, daquele que jogou a flecha aqui, coisa e tal. Era uma japonesa do arco e flecha. E essa menina do arco e flecha, a japonesa, ela é a filha dele. Ele foi pro Japão uma vez, tal, pá, gostou de mulher, se divertiu lá e fez a filha dele. Ele gosta demais da filha dele. E a filha dele tem muita coisa a ver com ele. Ela também é espiã, ela também tem temporada de sentir os caras. Então, a conversa deles tem a ver com eles e com tudo que tá acontecendo. Que eles sentem, eles sabem tudo que tá rolando. E ele pergunta por que ela tá trabalhando com o Grael, coisa e tal. E ela fala que ela não está trabalhando com o Grael. Ela tá trabalhando com outro cara. Que ela não pode falar, sabe? Ela tá fazendo tipo o Double Agent. Ela é um agente duplo. Ela é um agente duplo. Então, entendeu? Tem uma parada muito misteriosa por trás dela. Ela é um agente duplo. Ela tá com outro cara que tá por trás de umas coisas bem mais loucas. Que vai ser dos próximos livros. Ela vai ser importante. Ela ainda não é importante. Isso aqui é pra apresentar ela, basicamente. Eles meio que lutam. O Switch meio que rende ela, ele derrota ela facilmente. E ela quer derrotar ele porque ela não gosta dele, porque ele abandonou a mãe, todo aquele esquema. Ela não sabe, né? Que foi uma escolha dos dois. E todo aquele esquema do filho que não gosta do pai por motivos que ele não sabe. Entendeu? Clássico. Com isso, o Switch termina o conflito, pede para que a filha dele não faça muito problema, porque ela tá com um cara muito mais perigoso que toda essa galera aí. Um cara high level mesmo. Você vai fazendo double agent, espionagem. Ela tá com o Grael agora para resolver uns esquemas e depois ela vai fazer outros esquemas bem mais sinistros e por aí vai. Com isso, agora a gente tem que resolver o problema principal. Agora só falta o ato final. Tá todo mundo aqui. Todo mundo chega junto, que todo mundo vai chegar em sincronia. Vai chegar o Alan com o Rian, com o Alan, a Susan e o Switch. Todo mundo chega junto, eles conversam. Talvez seja aquele caralho, fudeu, tá, pá. Eles percebem que o Alan que o cara já está lá dentro. Né? O cara já está lá dentro. Com isso, agora fica interessante. A gente tem essa prisão, né, que é meio que só uma plaqueta no chão, que é um portal para uma área enorme branca, assim, uma área enorme, gigantona, assim, branca, que é cheio de cela e tal, cheio de lugares que o cara vai reviver ali. Ok, essa área, né, esse, entre aspas, outro mundinho dentro daquele negócio pequenininho, para caber bastante gente, quem entra é só... Não, quem entra é isso aí, quem entra é os 4. O Dan entra, o Switch entra, o Alan entra e a Susan entra. Ok. Com isso, esses 4 entram e o Rian, ele fica ali na porta. O Rian fica ali na porta e tal. Ele fala, não, eu não vou entrar, isso não tem a ver comigo, eu vou ficar aqui na porta. Beleza. O Rian fica na porta, que o Rian é um templário, ele não quer ver o exército e tal. Ok. A gente tem esses 4 aqui. Como é que vai acontecer? Como o Grael já está lá dentro, ele já reviveu. Eles chegam e o exército está revivendo. Tem um monte de nego, tipo, meio que zumbi templário com poder de luz já revivendo. E aí vira uma luta entre um exército de templários mais o Grael versus nosso time que é o Dan, o Alan, a Susan e o Switch. Como é que a gente vai fazer? O Alan, que é o nosso principal, o líder, entre aspas, líder, o cara que o Switch quer que o Dan seja o líder, ele escolheu o Dan. É o Dan, cara, não é o Alan. É o Dan, desculpa.
Ele quer que o Dan seja o líder, ele tem essa visão do Dan ser o próximo líder na parada do medo, ele vê que eles têm medos iguais, ele também tem a parada de ilusão igual, o medo lá do começo tinha. Então o Dan, ele é praticamente a próxima encarnação do cara. Ele também é um cara que tem muito potencial para ser o líder da galera do medo toda, né? E com isso o Switch fala, não, Dan, você que vai enfrentar o Grael, você que vai resolver isso. Aí fica Grael versus Dan, sinistramente. E fica o Alan, a Susan e o Switch contra o exército de Templários. Entendeu? A luta do exército de Templários é pra impedir que eles não interfiram na luta principal e não impedir que eles saem pela portinha lá que eles abriram para eles entrarem. Então eles têm que impedir que os caras passem e impedir que os caras vão para a luta entre o Grael e o Dan, mais ou menos assim. Eles estão tipo um aqui, dois aqui, e os caras estão o palco mesmo, né? Vamos colocar o Alan e a Susan aqui e o Switch aqui. Ele vai enfrentar os caras por aqui, ele vai enfrentar os caras por aqui, e aqui eles estão lutando. O final é... Agora já é o final. A luta final entre o Dan e o Grael. Com isso aqui, uma coisa estranha acontece na luta. Na luta, o Grael e a conversa, porque tem que ter conversa em luta, o Grael ele tenta absorver o Dan. O Dan derrota, o Dan enfia a espada dentro do Grael, só que uma coisa estranha acontece. O poder que o Dan estava usando começa a esvair dele. Toda a sua energia. O Grael derrotado, ele deixou o Dan vencer. Porque ele queria que o Dan estivesse em uma posição bem perto dele. Para que o Grael pudesse sugar toda a energia do Dan. Todo o potencial, todo o poder que o Dan tinha. Porque o medo natural do Dan é um medo muito poderoso, com um potencial incrível, que o Grael já tinha visto, porque ele já foi seguidor de um outro cara igual, há muito tempo atrás. Com isso, o Grael dessa vez não ia mais ser um vassalo, ele vai ser um cara poderoso. E ele absorveu o poder do Dan. Quando o Switch vê isso, ele percebe que alguma coisa deu muito errado. Tudo deu muito errado, mesmo que o Dan tenha derrotado, o Dan tá no chão e tem uma outra versão do Dan em pé. O Grael sumiu, só que tem o Dan deitado, caralho, que merda é essa? Tem o Dan deitado no chão, apagado, caído, e tem um outro Dan em pé, olhando para esse mesmo Dan. Com isso, o Dan que tá em pé, ele tá borbulhando em energia negra. E depois de um tempo, essa energia negra que estava saindo do corpo começa a voltar e a se enrolar no corpo dele. E finalmente, ele vira o monstro de novo. Só que ele não parece perder a razão. Ele parece ter total controle da situação. Ele se move rapidamente e passa por todo mundo, destruindo os últimos templários que estavam aqui. E passa por entre os dois, mandando o Alan e a Susan longe. E chega na porta e foge esse monstro. E o nosso Alan, ele fica caído, apagado. Na porta, duas coisas acontecem. Primeiro, Ryan está lá na porta e ele sente uma aura muito poderosa saindo dali. Ele se prepara e o monstro Dan, agora totalmente possuído, totalmente detonado, ele tem uma luta rápida com o Ryan, que também ativa o seu segundo Exceed controlado, mas fica com a mesma forma demoníaca, só que branca e com olhos negros. Quando ele ativa essa forma, o monstro de olhos brancos e forma negra,
ele não reage. Ele não luta contra ele. Ele vê ele como um igual e foge. Quando o Rian faz isso, ele volta à sua forma normal. E vários templários da ordem original, segurando o símbolo da ordem original, aparecem. É aí que o Rian fala que, finalmente vocês apareceram. Só chegam no final da festa. Explicando, para deixar bem claro, vocês lembram que tinha o Dan e o D, que era o amigo imaginário, que era tipo tudo que era ruim do Dan? Esse D entrou no Grael e possuiu o Grael, e agora o D saiu do Dan, que é todo o medo do Dan saiu dele, e ele tá lá dentro do Grael, controlou o Grael todo, e ele ganhou um corpo para ele, basicamente. E agora a gente tem alguém do mesmo poder do Dan, o Dan tá sem poder nenhum. A gente tem esse cara aqui, e os Templários da Ordem mesmo vão entrar na jogada agora. Então agora a gente tem os Templários que vão... Basicamente termina assim, termina com tipo, as coisas não se resolveram, porque eu planejei como uma trilogia. Então o livro mesmo termina aí. Pode terminar com o bicho fugindo. Aí o epílogo, né, o que vai acontecer no próximo episódio? É basicamente os Templários chegando para dar uma força, para resolver esses problemas, para garantir. Eles também queriam garantir que o exército ficasse morto, que aquele que morreu não é certo ser revivido, né? E essa é a história. Essa é a história do primeiro livro do Senhor do Medo, inspirado em animes e modelo shounen. Bom, ele teve muita inspiração, tem muita referência, muitas coisas diferentes e tal. Eu tenho grande parte dele escrita. Agora a parada dele é, eu quero fazer os vídeos dos outros, quero terminar, falar tudo, isso aqui é a ideia dele todo. Beleza. Vale a pena fazer? A gente vai escrever, eu vou escrever, vou postar, tudo de boa. Mas essa é a ideia. Eu queria muito botar essa ideia no papel, visualizar ela do que só ter ela na minha cabeça, para poder medir, qual parte é melhor, qual parte é pior, o que pode ser mais refinado. Isso aqui é uma história bem simples, né? Não tem todo aquele jogo de personagem, toda aquela conversa. As motivações ainda tem que ser melhoradas. Eu quero saber uma coisa. Se eu fosse escrever, por exemplo, eu tenho medo de ficar muito grande. Eu tenho medo de ficar muito em cada cena. Então, é isso que eu quero medir. Eu quero mais saber se essa história, do começo ao fim, essa hora que eu fiquei aqui falando, eu quero saber se isso encaixa como um livro, ou se eu tenho que dividir, ou se cabe mais história, né? Eu vou fazer mais depois, porque é uma história só. É uma história só. A gente vai ver se, como um livro redondo, isso aqui funciona. Bom, eu espero que tenha gostado. E depois tem mais. Espera aí que eu tô na frente da... Isso, tava preto. Nossa, que merda que eu tô... Muito antiprofissional, rapaz. Muito falta de profissionalismo. Ok, senhoras e senhores. Obrigado pela sua paciência. Por terem visto esse vídeo de horas. Ou só uma hora. Obrigado e tenham um bom dia.